Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. É uma aula de dúvida. Vocês estão vendo aqui o chuveiro elétrico, né? O meu exemplo aqui ao lado é um chuveiro elétrico de 6.500 watts, né? Na tensão de 220. Isso vocês podem observar aqui do lado, vai me dar uma corrente 6.500 dividido por 220, 29,54. Um cabo de 4 milímetros. Mas o que eu estou vindo aqui na aula para responder para vocês? Está vendo o chuveiro em cima? Ele não tem os terminaizinhos? Muita gente me perguntou, professor, você está falando que o cabo tem que ser de 6 milímetros ou de 4 milímetros? Por que no terminal do chuveiro a seção do terminal é menor? O objetivo dessa aula é mostrar isso para vocês. Acompanhem na sequência o que é isso e por quê. Será que está errado? Será que nós estamos superdimensionando as instalações elétricas, sendo que o cabinho do chuveiro lá tem uma seção menor? Não perca, fique ligado e veja na sequência. Pessoal, então eu tenho aqui para mostrar para vocês um chuveiro, 6.800 watts, 220, corrente aí 32 amperes, né? O fabricante me disse que a seção do condutor é 4 milímetros, seção mínima. E aí muita gente pergunta, fala, professor, por que o rabicho do chuveiro tem seção menor do que o da instalação elétrica? Né? Vocês vão ver mais detalhado, mas já vou responder bem rápido. O que acontece? Existem as normas de chuveiros, né? Então isso aqui é um equipamento elétrico que tem a norma que procede os seus dimensionamentos. Mas se a gente observar, esse rabicho, ele não fica dentro da tubulação embutida na parede. Se a gente fosse adotar a NBR 5410 na ponta do chuveiro, ou seja, nesse rabicho, o método de instalação aqui é de cabos unipolares, né, que estão afastados da parede, né? Mais ou menos 0,3 vezes o diâmetro de cada cabo. Então veja aqui que a seção desse cabo aqui é menor do que 4 milímetros, né? Vocês podem ver que o meu cabo de 4 milímetros é esse cabo aqui, olha, tá? Então, o que acontece? Mesmo, eu vou mostrar bem detalhado, mesmo seguindo a norma dos fabricantes do chuveiro, que esse aqui é um equipamento elétrico que tem as suas normas, mesmo eu aplicando no rabicho do chuveiro, vocês vão ver que esse cabo aqui, ele apresenta uma seção menor do que um cabo de 4 milímetros e muito menos menor do que um cabo de 6 milímetros. Mas porque o método de instalação desses cabos são cabos unipolares afastados da parede. E aí, a corrente é muito mais diferente do que quando ele é embutido na parede. Quando é embutido na parede, né, a corrente do condutor cai pelo aquecimento. Como ele está ao ar livre, né, esse condutor, sim, não é 4 milímetros aqui na ponta, que é o rabicho, mas ele suporta uma corrente, no mínimo, de 32 amperes que está ali no chuveiro. Vocês vão ver em mais detalhes assistindo mais esse vídeo. Pessoal, então, vocês viram inicialmente uma dúvida que surge de muitos alunos e muitos profissionais eletricistas, né, ou até mesmo engenheiro, que faz o questionamento sobre o cabo do chuveiro, né? Que cabo que nós estamos aqui colocando? Aquele cabinho, os terminais do chuveiro, né? E existem algumas situações, por exemplo, um chuveiro em rede 127 que precisa de um cabo de 10 milímetros, por exemplo, aí no chuveiro vem uma seção na ponta do chuveiro de 6 milímetros, né? Ou mesmo, às vezes, os terminais do chuveiro vêm com 2,5 milímetros ou até mesmo 4 milímetros, né? Aí todo mundo olha aquilo, o terra, né? O fio terra que está conectado no terminal de chuveiro, vem com uma seção muito pequena também. Aí muita gente pergunta, mas isso deve estar errado, né? Será que está errado? Não, na verdade não está errado. Nós temos que lembrar o seguinte, que existe uma norma utilizada
pelos fabricantes de chuveiro. E uma delas é essa norma que está em cima ali, que eu estou mostrando, é a norma NBR 12483. Essa norma, veja que ela fala o seguinte, essa norma padroniza os chuveiros elétricos que são utilizados em edificações cujas instalações elétricas de baixa tensão hidráulicas, de água fria e quente, elas tenham sido projetadas pela 5410, por exemplo. Então veja que ele fala o seguinte, que os chuveiros elétricos devem ser utilizados em instalações elétricas que sejam projetadas pela 5410. Bacana. Outro item que ele comenta, que é a marcação na embalagem, né? Os dizeres, o terminal, por exemplo, ou fio de terra desse aparelho, ele deve ser conectado ao sistema de aterramento, muito importante, conforme estabelecido na 5410. Então veja que são duas normas, uma é da elaboração e do projeto do chuveiro, que ele atende aos requisitos deles, e tem a norma 5410. Aí sempre surge aquela dúvida, mas o chuveiro tem um terminal mais fino, que a ponta lá do chuveirinho tem aquele terminal. Mesmo que a gente imagina, não está seguindo a norma, vamos imaginar a seguinte situação. Veja que no chuveiro, nós temos, olhando aqui em cima, aqui do lado e lá em cima, veja que o chuveiro, o fiozinho que é ligado no chuveiro e o cabo que vai até a caixinha, vocês podem ver lá em cima no chuveiro, não está embutida na parede. Lá em cima tem um método que é utilizado. São cabos unipolares ou cabo multipolar que eles estão afastados da parede. Então o método de instalação é diferente. Por exemplo, do eletroduto que sai do quadro e vai até o quadro, que sai do quadro e vai até o chuveiro, chega até lá naquela caixa. Ele utiliza aqui em cima, ó, eletroduto de PVC embutido na parede, né? Aí seria o método B1, embutido na alvenaria. Pensando nisso, nessas duas situações, nós chegamos à seguinte conclusão, que não está errado aquele fiozinho do chuveiro ser mais fino no terminal. Por quê? Primeiro, os testes e ensaios realizados pela norma do chuveiro lá, que é aquela NBR que eu mostrei. E se a gente fosse aplicar para aquele terminalzinho do chuveiro, a NBR 5410, como é que ficaria? Prestem atenção aqui, eu tenho os cabos cujo o método de instalação é o método F, né? Que são eletrodutos afastados da parede e não embutido. E aí, olhando lá em cima, nós temos dois condutores carregados. Vocês podem olhar lá em cima, ó, dois condutores carregados justapostos. O método é F. Se a gente olhar aqui embaixo, se o terminal do chuveiro for 2,5, aquele rabichozinho, 2,5, olha lá para vocês verem, suporta uma corrente de 31 amperes. Se o rabichozinho do chuveiro for de 4 milímetros, na entradinha dele, suporta quantos amperes? 41. E se o chuveiro tiver um rabichozinho de 6 milímetros, quanto que ele suporta? 53 amperes. Então, mesmo utilizando a norma para achar a seção do terminalzinho do chuveiro, se eu usasse a 5410, que não utilizamos ela, utilizamos a norma do chuveiro, está correto utilizar aquele cabo mais fino. Só que nas nossas instalações, o fabricante diz que devemos seguir a 5410. E aí, olhando aqui, se a gente pegar o eletroduto que sai lá daquela caixinha do chuveiro e vai até o quadro, ele está embutido na parede. O método é B1, que eu mostrei anteriormente. Então, você pode usar para o chuveiro um cabo de 4 milímetros
Isso se o chuveiro, por exemplo, for de 6.500 watts, que é um exemplo que eu estou colocando. 6.500, você pode estar utilizando tanto o cabo de 6 quanto o cabo de 4 milímetros, que é um chuveiro de 6.500 watts, que é o exemplo que eu estou dando aí, ele tem uma corrente de 29,54. Então, gente, não olhem lá para aquelas pontinhas do cabo e vão dizer assim, não, eu estou com um cabo chegando aqui de terra no chuveiro de 6 milímetros, mas o cabinho do chuveiro lá é fininho. Não, o cabo que sai da caixa do chuveiro até o quadro, ele deve ser atendido pela NBR 5410. Da mesma forma, eu mostrei que o fabricante do chuveiro tem as suas condições de ensaio, que se a gente aplicasse a 5410, está certíssimo e atende às recomendações. Então, está certo o que o fabricante coloca, aquele cabo mais fino, mas aquele cabo mais fino, o método de instalação é diferente do cabo que sai da caixa e vai até o quadro de medição. Sempre fiquem ligados aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica.